E aí galera do Hot Hats Brasil, a gente está aqui hoje para bater um papo e conversar sobre a nossa experiência em Nürburgring. E para quem não sabe, Nürburgring é o circuito. Dudu Cota aqui do meu lado, a gente vai bater um papo sobre a nossa experiência quando estivemos em Nürburgring e fomos andar em Nürburgring, beleza? Então, roda a vinheta. Vocês não têm dieta? Ah, ainda bem. Peguei a Ferrari, não vou passar não, só pra ficar junto com eles. Eu e minha esposa a gente viaja todo ano e dessa vez a gente decidiu ir para a Alemanha e foi bem legal porque Nürburgring não estava programado de jeito nenhum. Quando eu desembarquei no aeroporto de Frankfurt e a gente ia fazer a rota romântica até a Áustria, descer de Frankfurt até a Áustria. E aí, saindo do aeroporto de Frankfurt, eu vi a plaquinha Nürburgring, aquilo ficou na minha cabeça e eu virei para ela e falei assim: cara, vamos... Você topa realizar um sonho meu? Eu já tô aqui, eu não posso perder essa oportunidade. Eu tenho que pelo menos ir lá conhecer a cidade e aquele ambiente que é movido à corrida, que é movido a automobilismo. Quem gosta de automobilismo sabe o que eu estou falando. Aqui do meu lado, Dudu Cota vai contar pra gente também a experiência dele e como foi para ele chegar lá, como foi que ele resolveu andar, com que carro que ele andou. E a gente vai falar sobre mais algumas outras curiosidades para quem quer ter também essa experiência legal, beleza? Valores, de repente aonde se hospedar, como, e vamos começar por aí, beleza? Dudu, quer começar? Conta pra gente aí como é que você chegou lá. Qual ano foi que você foi? Eu fui em 2016. 16, né? Eu fui a primeira vez em 2014, foi um pouquinho antes. Questão de valores, eu vou falar o que eu lembro, né? Mas tudo é muito simples, tem tudo no site. Eu fui estudar lá na Alemanha, né? E juntei com os amigos e, óbvio, desde o momento que eu descobri que eu ia para a Alemanha, já estava na listinha lá em Nürburgring, dar umas voltas em Nürburgring, né? E aí a gente começa a pesquisar e de cara você já chega a duas maiores empresas, né? Igual o Marconi comentou mais cedo, que lá é legal porque parece que todo mundo que tem um carro e mora lá perto está disposto a alugar o carro para você andar também. Mas se alguém, né, às vezes você chega de fora, não está muito familiarizado, tem a Rent for Ring. Sim. E a RSR, foi até que eu acabei alugando. E uma tem o Swift, que é bem famosinho, e a outra é o Clio RS200, que foi o... Eu queria o Swift, não tinha na época, inclusive para quem for é bom reservar com bastante antecedência, porque o negócio lá lota muito rápido. Então, que eu me lembre, foi algo entre 350 a 400 euros, 3 voltas, com carro, já combustível, tudo. E vem de brinde um certo terror psicológico também, né? Porque você ainda vai contar essa história, você não passou por isso, mas quando você chega lá, a última coisa que o cara te fala quando ele te entrega a chave é o seguro do carro é 4.000 euros. Aí ele fala, não bastando isso, o guarda-reio é X euros, você ainda tem que pagar pelo guincho se tiverem que te tirar, fora o tempo que a pista vai ficar fechada. Que eu não sei se você chegou a passar pela pista fechada, mas eu e um amigo a gente alugou na verdade por 6 voltas, por 12 voltas, cada um dá 6 voltas e cada um só deu 3 voltas, de tanto acidente que teve e tanto tempo que a pista fica fechada.
E era engraçado, porque abre a pista, faz engarrafamento, todo mundo querendo entrar. Aí teve uma vez que tava chegando pertinho, aí fechou de novo. Aí você, volta pro todo mundo pro estacionamento de novo. Então é uma coisa também que é bom de ser muito bem planejada, muito bem executada, ou fazer igual você fez, tá lá, teve a oportunidade, passa lá. Porque não tem... Lá é considerado uma rodovia, né? Uma rodovia estadual, digamos assim, e você paga meio que um pedágio para andar lá. Então você não tem carro certo, não tem capacete, não tem nada, né? Você pagou o ticketzinho, você lembra quanto que era o da volta? Na época que eu fui, que eu consegui entender o que a mulher me disse, porque meu inglês não é lá essas coisas, tava em promoção e eu paguei 29 euros cada volta. Cada volta. E para quem não tem a mínima noção do que acontece, não é um autódromo como se fosse um autódromo do Brasil, que você tem que ter capacete, carro preparado, nem nada dessas coisas assim. Você entra com o carro que você tiver na mão, pega o cartãozinho como se estivesse entrando num estacionamento, a cancela é uma cancela de estacionamento, você botou o cartãozinho ali, você já está dentro da pista. E aí, meu irmão, ou você tem culhões para poder andar, ou você vai passear por lá com muito cuidado, tendo que dizer isso com muito cuidado, porque você não é o único na pista e você provavelmente vai ser um dos mais devagar que vai estar andando ali, porque a maioria anda ali há muito tempo, a maioria está correndo, a maioria quer correr e a maioria está com um carro muito melhor. Provavelmente. Que carro que você rodou lá? Eu andei com um Cliozinho RS200 manual. Foi carrinho bem espertinho até. Legal. Mas já na primeira volta, não sei se o povo deve relembrar, tem um lugar na pista que o carro meio que sai do chão, né? Bem no iniciozinho. Quando eu tava abrindo pra lá, nem tinha chegado a sair do final da curva, já passou um GTR a milhão, quase com 2 rodas na grama, assim. Aí já foi tipo, bem-vindo, né? Aqui é assim. Então, é muito legal, eu recomendo, extremamente prazeroso, mas o negócio que é, de certa forma, estressante, né? Porque você tá o tempo inteiro olhando para trás com medo de fazer alguma besteira e se envolver no acidente, ainda preocupado em... As curvas todas, a maioria são cegas, né? E depois eu trabalhei lá em Nürburgring, né, com corrida, fiz 2 24 horas de Nürburgring lá. E o que todo mundo me falava é que você precisa de pelo menos 50 voltas para você se entender com o autódromo. Eles falavam, enquanto aqui em Brasília o povo sempre falou 5 a 7 voltas para você decorar as curvas e tal, lá é 50 voltas. E falaram, se chover são mais 50 voltas. Então não é brincadeira, assim, não sei se você chegou a fazer também jogar em simulador antes de ir pra lá. Ah, sim, com certeza. Assim, a gente até tenta se preparar, mas nada... O que eu consegui fazer, botei pra mim assim, eu vou decorar as curvas que são as mais fechadas e que pode dar merda. Isso eu consegui. Então eu tinha uns pontos que eu vi, eu falava, aqui eu tenho que frear. Agora o resto era quase sempre levantava o pé e falava, putz, a curvinha era só um chorinho pro lado, nem precisava, e o povo passando a milhão, assim, você, nossa. Certeza, uma coisa que eu posso dar sugestão e aconselhar, assim, é que quem quer ir, quem tá se programando para ir, passe um tempo no simuladorzinho ali decorando as curvas mais perigosas. Não é decorar, é se familiarizar lá dentro com a tocada real, porque o simulador também não vai te dar a realidade que o carro vai te dar. Você faz um simulador para você ir decorando mais ou menos, a próxima é para a esquerda, a próxima é para a direita, é tal marcha e tal, mais ou menos. Mas isso vai depender do carro que você vai estar e das condições do carro que você vai estar. E agora eu vou entrar num assunto que é bem complicado, assim, porque a galera aluga o carro e vai para lá. Só que qualquer problema que você tiver lá dentro, se você bater ou qualquer coisa que acontecer, o seguro que você pagou lá na hora de retirar o carro, ele não cobre. Eu estou dizendo um carro normal de passeio que você aluga para poder dirigir no país. Não o carro que você vai alugar lá, como o Swift ou
Eles têm o seguro Clio. próprio, né? O carro que é feito para o povo aluga para você andar na pista, aí tem um seguro. Mas se você for pela opção mais barata, você está correndo um risco. Exatamente. É muito legal você estar num lugar onde a experiência e o clima é automobilismo. Nürburgring e Adenauer, que são as principais cidades em volta de Nürburgring, elas respiram automobilismo. Em todos os hotéis tem um carro de corrida para você alugar, preparado para corrida, e aí vai depender do carro, os valores vão depender do carro que você vai alugar. E pelo que eu sei, no mínimo 3 voltas, não é isso? Tem o valor de cada volta, mas no mínimo 3 voltas. Geralmente sim, Geralmente. E nas duas cidades, todo mundo fuça, bota a mão para mexer no carro que ele tem. É outro mundo, é outra coisa. Só quem viveu sabe o que é você chegar num lugar que você tem o sonho de chegar e tudo em volta conspira para que aquilo ali se torne uma experiência sensacional, uma experiência fabulosa. Eu fiquei 1 ano e meio em geral na Alemanha, né? Mas só fazendo uma adenda, a gente chama de cidade, mas quando você vê lá é uma vila. É muito pouco, então não tem... A indústria que tem lá tem umas sedes de algumas empresas para teste, tinha da Aston Martin, Hyundai, não lembro se tinha Bentley também, Jaguar. E não tem assim, ou é hotel ou é coisa relacionada com carro, ou é a equipe de corrida que fez lá, então realmente, igual o Marconi falou, você tá imerso em tudo lá, você tá imerso em carro. E às vezes assim, sei lá, não vou conseguir andar, não consegui. Cara, vale a pena, sei lá, botar uma cadeirinha e ficar na beira da pista lá, tem até o postinho famoso só vendo os carros, porque é um desfile, é cada carro, né? O povo vem da Europa inteira, é cada carro diferente que você vê lá. É bem icônico mesmo. Em volta do circuito tem os mirantes, e alguns mirantes são bem icônicos, são bem famosos, assim. A maioria dos vídeos que a gente vê na internet são desses mirantes, assim, do pessoal de fora. Muito legal, porque fica cheio de gente nos mirantes para ver ou alguém sobrar, ou para ver o pega carros, acontecer, né? Para ver os carros, né? Uma coisa que alguém pode estar pensando, os hotéis que a gente fala não são hotéis de 8 andares, 10 andares, 20 andares, aqueles hotéis Hilton, não sei, nada disso. São casas que às vezes tem um quarto, entendeu? Com banheiro, obviamente, e tal, que eles chamam de hotel, e são hotéis minúsculos, pequenos, tipo que umas pousadas, né? Tipo umas pousadas. E eles alugam aquele quarto para quem está indo para lá. E no próprio hotel, como eu já disse aqui, às vezes tem 2, 3 carros para alugar. Às vezes é da própria família, né? Os próprios donos. Sim, que nem quem já pesquisou um pouquinho, provavelmente já deve ter ouvido da Sabine Schmidt, que é aquela famosa do Top Gear também, que leva acho que é pro Jeremy Clarkson, que ele dá uma volta mais rápido que ele de van, vai dar uma volta, né? A mãe dela, a família dela tem um restaurante lá perto, então ela cresceu, nasceu lá, né? E ela é considerada a rainha de Nürburgring. Então é tudo muito familiar, é bem legal, assim, tudo muito unido, e qualquer lugar que você vai ter uma opção. Só não anda quem não quiser, basicamente. Exatamente. Como eu falei, você compra o ingresso por volta, porque você não termina a pista varando ela, né? No caso, terminando e passando direto. Ela tem os cones que vão te levar a sair da pista mesmo. Então você compra o ticket, tá dentro da pista, e lá eles não querem saber se você tem capacete, se seu carro está preparado, se ele é seguro ou não. Isso vai da sua cabeça, isso vai da sua consciência de estar colocando ou não a sua vida ou a vida de outros lá em risco. Eu tenho algumas coisas para contar, assim. E tu, Dudu? Cara, que nem eu falei... Sobrou em alguma curva, Dudu? Não cheguei a sobrar em nenhuma curva, não. Eu fiz alguns amigos passarem mal, mas não... Foram comigo pessoas que não eram do ramo, nunca tinham andado em pista, então deu pra dar uma emoçãozinha. Tinha uns videozinhos deles xingando. Lá é uma pista que, por mais que um simulador pareça, ao vivo é muito mais, cara. Ela é uma montanha-russa, né? Então é subida, descida, o tempo inteiro. Você tem uma força G para tudo quanto é direção. Então realmente é muito peculiar. Não tem como estar preparado para andar lá, não.
Mas e aí, como é que foi sua volta? Bom, Qual carro que você tava? eu tava num CHR que eu te falei, Não, era. Não da lembro. Toyota. CHR, rapidão. Deixa eu só ver aqui, velho. Acho que era, sabe? Cara, eu vou contar um pouquinho antes, porque toda vez que eu viajo com a minha esposa, a gente tenta alugar um Golf GTI, mas como aluguel aquilo ou similar, né, eu nunca consegui pegar um Golf GTI. O cara que me alugou o carro, ele até falou, porque eu deixei uma observação que eu queria o Golf GTI para poder andar na Alemanha, porque eu tava na Alemanha e eu queria rodar num carro alemão. E aí, como eu não tinha dinheiro para um Porsche ou para algo assim, queria rodar num Golf GTI. E num Golf GTI europeu, obviamente. Mas eu não consegui e o cara falou, eu tentei segurar, não consegui segurar. Eu tô com a cegonha aqui, os meus carros novos acabaram de chegar, eu vou te dar um carro que tá zero. Na minha cabeça eu só pensei, né? Coitado desse carro. Mas eu fui com uma SUVzinha pequena da Toyota CHR, que não tem aqui no Brasil ainda. Estava previsto para chegar, não sei o que aconteceu. E aí eu dei 2 voltas no circuito, porque como eu fui com a minha esposa e eu queria que ela vivenciasse isso também, para poder contar para quem ela quisesse, eu comprei uma volta para mim e uma volta para ela. Eu entrei na maciota, porque na hora que eu entrei são 2 cancelas, na hora que eu entrei na cancela, já tinha carro tentando me empurrar. E aí, obviamente, você faz aquela chicane, né? Você faz a chicane, o Szinho, né? Apertadinho e tal, e já tinha carro atrás querendo me empurrando. Eu entrei, na hora que eu saí do S, o carro varou e saiu. Bicho, eu tenho que tomar cuidado aqui. Eu não vou poder ser negligente de forma alguma. E realmente é como o Dudu falou antes, você tá olhando no retrovisor o tempo inteiro, você tá tentando se precaver de qualquer coisa o tempo inteiro. E aí até a metade da primeira volta eu fui tranquilo e como estava acabando, a única coisa que vinha na minha cabeça é: eu tenho uma ótima oportunidade, eu estou realizando um sonho, eu vou ter que apertar. E aí comecei a acelerar, comecei a deixar a minha esposa meio preocupada. Beleza, foi indo, terminei a primeira volta, legal demais. E já nessa primeira volta, eu não sei se nos vídeos que eu tenho eu consegui pegar, mas tinha Bugatti, tinha Ferrari, tinha Lamborghini, Porsche, como se fosse Celta, é um carro bem comum lá, Porsche, BMW, M3, M4, Golf lá é a rodo, vários carros, e praticamente todos eles andam mais rápido que você lá na pista, a não ser que você tenha costume de estar lá tocando, né? Na segunda volta, que era para minha esposa entrar e ir junto comigo, eu ia filmando dessa vez, ela decidiu não ir porque ela ficou com medo, ficou com receio. Como ela nunca teve uma experiência dessas, ela decidiu que lá não seria o melhor lugar, porque tinha muito carro correndo, tinha muito carro lá na hora. E aí foi a minha oportunidade de pisar um pouquinho mais e andar um pouquinho mais. E eu tava vindo lá, tava apertando, lembrando, era a minha oportunidade, tava lá, tinha que apertar. E como o Dudu falou antes, as curvas lá são meio cegas. Eu acabei varando uma, mas era uma curva que era tranquila, não tinha guarda-reio, não tinha nada. Passei a curva, entrei na pista de volta com todo o cuidado do mundo, obviamente, e aí continuei. Muita gente tem o sonho de ir para Nürburgring, correr em Nürburgring, só para entrar no carrossel e fazer o carrossel por dentro e sair daqui. Eu vou te falar um negócio, não é fácil, cara, não é fácil. E tem gente desconfortável. E tem gente que não tem a mínima noção, mas aquilo te joga para fora da pista. Pode parecer que não, mas joga. Principalmente na hora que você entra do meio dela para fora. Do meio dela para fora o carro tá indo e ele tá querendo te jogar de qualquer jeito, porque é inclinado? É. Mas se o carro não é preparado, for um carro igual o meu que era um pouco mais alto e tal, mas eu tenho que falar para todo mundo que programe-se, porque a melhor coisa que tem no mundo é você viajar. Não tem nada no mundo melhor que viajar. E realização, então, não tem nem palavras para dizer o que é isso. O último adendo aqui, que se você tiver, se conseguir juntar mais uma graninha, lá tem uma coisa legal que é um táxi. Que, se eu não me engano, lembro, tinha um M3, tem outros carros, mas tinha um Porsche também,
que você paga para ir de carona, e pode até 3 pessoas, era questão de 100 euros uma volta. É meio carinho, mas eu acho que são 2 experiências que você tem. Uma experiência é você dirigindo numa pista icônica dessa, só que você não vai andar nem perto do que um piloto andaria, né? Uma pessoa que está acostumada. E a outra experiência seria você andar de carona com alguém que está lá, que é piloto, que está acostumado. O Augusto Farfus, uma época, ficava nesse táxi, a Sabine Schmidt também. Então, assim, eu não sei nem se passaram por você, mas por mim passou a M3 de lado, assim, na entrada de uma curva. Foi aquele negócio, tipo, cara, que cena massa. Então, é caro. Mas eu acho que também faz parte de toda a experiência, se você tiver como. E chegou a andar? Não, eu andei depois com um colega que era piloto num 911 GT3, 997. Deu pra ter a noção do que é. E era engraçado que, ainda bem que ele não fala português, né? Mas da equipe dos 4 pilotos ele era o mais devagar. E todo mundo brincava, né? Falava, pô, ele toma um tempão, tal, sei lá o quê. O stint dele durava uma volta a mais porque ele gastava menos pneu. E cara, quando eu andei com ele, eu falei, ele pode ser devagar, mas eu tô longe de ser devagar assim, viu? Porque, porra, cara, é uma sensação gostosa demais, assim, quando a pessoa sabe o que tá fazendo, assim, conhece a pista lá, é outra coisa. Legal. O hotel, cada diária para casal foi 78 euros, cada volta no circuito 29 euros. Que mais? A volta, isso, pelo que eu me lembre, deu uma atualizada, tá uns 37 a 40. Tem a questão do carro, se você vai usar o carro alugado, carro de passeio alugado para pista, né? Ele vai variar um pouquinho, mas o carro para pista, acho que era a partir de 300, 350 euros 3 voltas. E é isso que você precisa. Pessoal, tem que lembrar também que na hora que você chegar lá, você tem que fazer aquelas reservas de cartão de crédito que serão estornadas no final, se não der nenhum problema. Então, seu cartão de crédito tem que ter um limite bom para você não chegar lá e não se frustrar que não vai conseguir fazer porque tem as reservas. Se você aluga um carro de corrida, tem o seguro daquele carro ali e tem aquela reserva, aquele montante de dinheiro que você tem, que eles vão como garantia para eles. Como garantia para eles, exatamente. Então tem que ser uma coisa muito bem planejada. Eu não lembro quanto que eu paguei na passagem para ir, mas eu já estava indo para a Alemanha para poder fazer outra coisa e aproveitei. Como eu disse antes, mais uma vez, no meio do caminho eu mudei a minha rota e fui para... Uma coisa é clara, você que já viajou muito também, você estando na Europa, você aproveita. Fica o máximo de tempo possível que você conhece várias coisas. Então, assim, eu não recomendaria você sair daqui para lá, andar em Nürburgring e voltar. Você vai fazer mais coisas, porque tem muita coisa lá para fazer, né? Tem até Hockenheim, tem Spa, tem outras pistas também, dá para fazer um rolê com esse viés. E só para enfatizar, quem for andar, tem que ir com muito cuidado mesmo. Essa questão de vou lá para virar tempo, para baixar 10 minutos que o povo fala, porque se bate, você, além de pagar o seguro do seu carro ou o seu carro, você paga o guarda-reio, né? Tem que pagar o guarda-reio que é caro, você paga o guincho se eles tiverem que te trazer, e ainda tem uma multa que é proporcional ao tempo que a pista teve que ficar parado enquanto eles tiravam e arrumavam o guarda-reio. Então, assim, é caro. Então é o lugar, lá não é o lugar para você ir rápido, é o lugar para você conhecer. Se quer ir rápido, paga o táxi lá e se divirta. Com certeza. E já vai ficar para você aí que está acompanhando a gente. Numa próxima vez a gente vai convidar o Dudu para voltar aqui para falar sobre Spa. Aonde mais que você rodou? Dirigindo só Spa, mas eu cheguei em Hockenheim também. E eu já conheci alguns outros autódromos no mundo afora, principalmente na Califórnia. E aí a gente vai voltar de uma segunda vez. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver por aí e assistiu esse vídeo até agora, curta, comente, obviamente compartilhe com quem você acha que vai gostar dessa história e volte mais vezes para acompanhar a gente, beleza? Inscreva-se e ative o sininho do canal. Muito obrigado, Hot Hats Brasil.